Here we go. Money, money, making crap for money. E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu queria tentar fazer uma análise com vocês aqui se o Donald Trump pode ser o anticristo, né? O que para mim é um total equívoco, e não é porque ele é um líder político de direita, né? Fosse Joe Biden, Barack Obama, nenhum deles preenche o requisito básico para ser um anticristo. Então aqui, ó, nós temos um texto aberto aqui, 1 João 2, 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, uma das características do anticristo é negar o quê? Negar que Jesus é o Cristo, né? Interessante, eu vou tentar argumentar com vocês aqui, que eu acredito que o anticristo ele será um líder islâmico, tá? E por quê? Por exemplo, esse texto aqui, que diz que o anticristo é aquele que nega que Jesus é o Cristo. No Islã, não sei se você sabe, mas Jesus é visto como o profeta Isa, né? E ele não é o Filho de Deus, ele não é Deus. Ele até morreu, na verdade. Morreu não, acho que ele foi arrebatado, segundo a tradição islâmica, ele foi arrebatado e voltará. Ele também espera um retorno de Jesus. É interessante porque parece que se torna meio similar com a gente, mas não tem nada a ver, na verdade. Por que não tem nada a ver? Ora, se Jesus não é Deus, não morreu, não ressuscitou, quem pagou essa dívida? Nós cristãos, cremos que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Então, o Jesus profeta que foi arrebatado não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. Então, nós temos esse primeiro texto aqui, que já dá uma característica do anticristo. Agora, eu vou dizer, mas é só por isso que você acha que será um líder islâmico? Assim, ó, eu acho que se você entender de onde ele não vem, já fica meio caminho andado, né? Então, por exemplo, o anticristo pode ser um papa? Impossível. Imagine um papa negando que Jesus é o Cristo. Ora, eu sei que o catolicismo tem um monte de erro doutrinário, mas jamais o papa vai negar que Jesus é o Cristo. Senão ele não pode nem ser papa. Não é verdade? Porque tem uma linha teológica aí que vai defender que é o papa, tem uma outra linha teológica que acha que é um líder europeu. Por exemplo, levantaram a questão se Emmanuel Macron pode ser um anticristo. Também não preenche requisito básico. E aqui nós vamos entrar numa questão que eu acho bem interessante sobre o anticristo. Apocalipse 2, versos 12 e 13, ó. Vamos ler até aqui. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isto: diz aquele que tem espada aguda de 2 fios: conheço as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha só que interessante. João aqui está enfatizando que Satanás habita na cidade de Pérgamo. Vocês sabem onde fica a cidade de Pérgamo? Atualmente, ela não existe mais. Onde fica Pérgamo? Fizemos aquela perguntinha de Google, né? A igreja de Pérgamo fica na cidade de Pérgamo, na Turquia. As ruínas da antiga Pérgamo estão localizadas acima da cidade de Pérgamo. Ou seja, provavelmente o anticristo ele se ascenderá ao poder através da cidade, através da Turquia, do país da Turquia. Eu comecei dizendo aqui o seguinte, que eu acredito que será um líder islâmico. A Turquia hoje era quase toda islamizada, se vocês não sabem, né? E aí você vê que João, ele quando escreve essa carta à igreja de Pérgamo, ele diz que o trono de Satanás está lá. Então assim, já acaba com os Estados Unidos aí, Europa, apesar que a Turquia não é Europa, né? Mas, por exemplo, Macron não seria. Emmanuel Macron, por exemplo. E Donald Trump, qualquer presidente americano, é impossível se encaixar nisso. Aí a gente tem também esse texto aqui do profeta Naum, que é o seguinte: foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que planeja o mal contra o Senhor, que trama perversidades. O que acontece? Por que eu trouxe esse texto? Esse é um texto que fala sobre o anticristo. O anticristo aqui traz que ele vem da cidade de Nínive,
onde será que atualmente está a cidade de Nínive? Né? Vamos lá, ó. Onde fica Nínive? Foi uma cidade muito importante do Império Assírio. Foi destruída em 612 a.C., ficava às margens do rio Tigre na região norte da Mesopotâmia, no atual Iraque. A imagem acima mostra claramente onde estava a cidade. Ou seja, essa profecia que foi revelada ao profeta Naum mostra que o anticristo ele virá de lá, da cidade de Nínive. E aí tem uma outra profecia, eu não separei aqui, que na verdade o profeta Daniel, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele tem um sonho que fica perturbado. E ele pede uma interpretação. E aí ele tem a criação da estátua. E Daniel fala o seguinte, olha, essa estátua aqui, a gente sabe que aquela estátua ela representa todo o império do anticristo, de onde surgiriam as forças que se levantariam contra o povo de Deus. Ele fala assim para o rei, ó rei, tu és a cabeça de ouro. Por que a cabeça de ouro? Porque a cabeça ali é a Babilônia. Por exemplo, nós entendemos que nós como igreja somos um corpo e que Cristo é a cabeça. Entendemos isso como também pela Bíblia, meu irmão. Se você lê a Bíblia, você sabe. Jesus Cristo é a cabeça da igreja e nós somos a igreja. Nós somos o corpo da igreja. Provavelmente essa é uma analogia a isso. E quem é a cabeça desse império anticristão? É o próprio anticristo. O interessante é que a antiga Babilônia, hoje ela está, sabe onde? No atual Iraque também. Eu tinha pegado aqui, deixa eu ver. Atualmente a Babilônia se encontra aberta para receber turistas do mundo inteiro. Após 16 anos, calma, eu tinha puxado aqui um mapa. Deixa eu mudar a pergunta aqui. Onde fica a Babilônia? Atual Babilônia. Onde fica a Babilônia hoje? Tá aqui, a Babilônia fica no Iraque, a leste do rio Eufrates, a cerca de 90 quilômetros ao sul de Bagdá. Então, é o seguinte, nós temos duas profecias que falam sobre o anticristo vindo do Iraque e se levantando ao trono através da Turquia. Então, me parece estranho as pessoas ficarem levantando teorias de que ele será um presidente americano, um presidente europeu. Quando nós avaliamos alguns textos bíblicos, percebemos que é impossível ele vir dali. Uma outra questão interessante, e aqui é o seguinte, eu vou fazer isso com um raciocínio de cabeça, não vou levantar os textos, senão nossa pesquisa, nosso vídeo fica demorado. Mas em Apocalipse, João revela que os mártires de Jesus Cristo da época da grande tribulação, a característica deles é morte por decapitação. Não sei se você sabe, mas em países islâmicos, é isso que acontece com os cristãos. São decapitados pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, assim, quando a gente vai vendo ali, tudo leva a crer que será de lá. E eu fico assim, meio pensando, gente, por que a igreja ainda erra em acreditar que será um presidente americano, o Papa e outras coisas? Né? Então, assim, para mim não será Donald Trump, nenhum outro presidente americano. O anticristo deve ser um líder islâmico, provavelmente, que quando conseguir ali numa junção, numa união de potências islâmicas, ele vai ser um líder muito forte e vai avançar caçando e matando um judeu e cristão que não se converter ao islamismo. Né? Isso aí, com um pouco de estudo sobre o Corão, você vai perceber que isso já acontece em muitas nações muçulmanas, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero ter dado uma clareza a esse assunto, que é muito pertinente hoje em dia, e que, infelizmente, para mim, eu acho que a igreja peca em caçar caminhos que ela não vai, que a Bíblia não apresenta, tá bom? Então é isso, meus irmãos. Um abraço aí, que Deus abençoe. Valeu, falou.